Olá, seja muito bem-vindo ao Bora Entender, o programa que explica de forma simples temas importantes para o Brasil e para o mundo. Hoje, nosso assunto é economia circular. Você já parou para pensar no caminho que o produto faz desde a retirada da matéria-prima da natureza até o momento em que ele é descartado? Durante muito tempo, a economia funcionou de forma linear: extrair, produzir, consumir e descartar. Mas este modelo vem sendo cada vez mais criticado por gerar excesso de lixo, consumismo e problemas para o meio ambiente. Hoje, vamos abordar as formas de combater esses males por meio de modelos mais sustentáveis. E nós, claro, queremos muito ouvir a sua opinião. Participe pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp da TV Câmara no telefone 619-9620-2573, que a gente vai debater tudo agora ao vivo. Bora entender? E para conversar com a gente, mais uma vez estamos recebendo um timaço de especialistas. Rafael Vargas, consultor da área de meio ambiente e mestre em engenharia ambiental. E Eduardo Bento, também consultor da área de meio ambiente e especialista em sustentabilidade de empresas e em planejamento e gestão de cidades. Senhores, primeiramente quero agradecer imensamente pela presença de todos. Tenho certeza de que são referências nacionais quando se fala nessa questão do meio ambiente, também nessa discussão da economia circular, e quem ficar com a gente até o final vai sair bastante afiado sobre esse assunto, entendendo todas as tendências e possibilidades também para o futuro. Para a gente iniciar, eu queria começar com o Rafael, para a gente apresentar uma espécie de histórico. Quer dizer, a economia circular foi criada há muito tempo, é um conceito novo. Faz para a gente um panorama desse cenário, Rafael? Com certeza, Maurício. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui à disposição. É muito simples, Maurício. A ideia inicial... Marcelo. Desculpa, Marcelo. É muito simples. A ideia inicial da economia, ela é linear. Você extrai o produto, produz e descarta. E da onde surge essa ideia, então, de economia circular? Lá atrás, na década de 60, alguns economistas da teoria ecológica econômica vieram com essa ideia de que, olha, se a gente tem um começo, um meio e um fim, a gente vai ter um problema, porque a gente vai estar exaurindo os recursos naturais e isso não é sustentável a longo prazo. Então, surgiu lá na década de 60 essa ideia de uma economia transcendental circular, que só na década de 90, no final da década de 80, na verdade, para ser mais preciso, em 1989, foi cunhado esse termo de economia circular. E por que isso? Porque o planeta tem recursos finitos. Então, na medida que você vai exaurindo os recursos, você precisa atuar de forma circular para que esse recurso ele seja reintegrado no seu sistema. Essa ideia também está muito associada à questão dos ciclos da natureza. Por exemplo, quando a gente estuda, né, no jardim de infância, aqueles ciclos do carbono, o ciclo geoquímico da química. Então, é um princípio de circularidade que pauta as diretrizes da economia ambiental, e a economia circular. A gente vai abordar sobre vários princípios, várias diretrizes ao longo do programa, mas em essência, Marcelo, é essa a diferença entre uma economia linear e uma economia circular do aproveitamento dos recursos. É realmente uma discussão muito importante. E importante também é a participação do público, né? Hoje o programa já vai começar com pessoas de fora da Câmara dos Deputados, trazendo as suas dúvidas, suas questões também, para engrandecer, claro, o nosso programa. E como primeira participação, nós vamos ter o Davi Reis. Não tenho aqui o local de origem dele, é Brasília, o diretor está me completando aqui, Davi Reis. Vamos ouvi-lo. Eu queria saber se existe alguma forma de ampliar a economia circular para os grandes comércios e grandes indústrias a fim de substituir a economia linear. Rafael, dá para responder o Davi de forma bem
transparente, bem tranquila? Com certeza. O Davi traz uma pergunta que é comum a todos, porque parece um modelo muito teórico, né? De você fazer essa transição, você fazer essa mudança de paradigma. Que na verdade, na essência, é você mudar a economia. A economia ela funciona de maneira linear e a gente tem que fazer essa transição para uma economia circular. E trazendo exemplos que o nosso internauta Davi pergunta, por exemplo, as pessoas podem achar que isso é muito teórico, que isso é muito abstrato, mas um exemplo assim, que realmente chama atenção, se vocês pararem para pensar, é o caso da SpaceX, que é aquela empresa de exploração espacial. O que acontece? Antigamente era exatamente esse modelo, o modelo de exploração linear, de você tentar fazer a exploração espacial, extraindo os produtos, produzindo as aeronaves e depois descartando 95% aproximadamente. Então, não era sustentável, inclusive economicamente. Então, veio uma proposta de... Qual é a proposta essencial da SpaceX? É você reaproveitar o material utilizado para manter a circularidade do recurso. Então, é óbvio que é muito difícil, porque a nossa economia é como se fosse uma metáfora de um transatlântico, que ela é muito grande, ela tem muita energia, ela está caminhando, e você precisa fazer uma volta em 180, que até a ver com a circularidade. Então você precisa de pequenos passos incrementais para aos poucos fazer essa transição, que chama essa transição de modelo econômico, de uma economia linear para uma economia circular. Tem vários outros exemplos, Marcelo, que a gente vai abordar ao longo do programa, tanto positivos quanto negativos sobre isso. Olá a todos, obrigado pelo convite. Ô Eduardo, quer fazer um complemento? Complementando a resposta, a economia circular ela é mais do que um modelo produtivo, ela é mais do que uma teoria econômico-ambiental. A economia circular, nos países onde ela é efetiva, ela é uma cultura, ela é exercida, ela é ensinada desde a educação infantil. A criança que é adestrada na economia circular, que é instruída, ela vai se tornar um profissional liberal, um empresário, um chefe de família, um governante já instruído na economia circular. Então, assim, o desenho das políticas públicas, eles são muito falhos, né? O Brasil, nós veremos aqui, pelos índices, pelas metas, está muito aquém dos países desenvolvidos, nos índices de reciclagem e de poluição. Então, assim, o Brasil, hoje, ele é um dos maiores poluidores do mundo, né? Ele consta sempre em todos os rankings, é uma economia grande, tem uma grande população, é o 8º maior poluidor marítimo, né, dos oceanos. Então, assim, vamos tentar discorrer hoje sobre os defeitos, né, as implicações da economia circular para a nossa qualidade de vida. A gente tem uma imagem na tela, Marcelo, sim, e aí que simboliza um pouco disso, de que na linha do que o nosso consultor Eduardo comentou, é trazer essa percepção de circularidade para a sociedade, porque a gente não foi acostumado a isso, a nossa economia não funciona assim ainda plenamente. Então, o intuito dessa transição é que aos poucos, em passos incrementais, nós vamos tornando a nossa experiência de uso dos produtos e serviços de maneira circular, como a imagem sinaliza. Você tem a extração do recurso, você passa por um projeto do produto, depois você bota o produto no mercado, com seu uso e manutenção, só que ele tem que retornar ou de maneira à cadeia produtiva, no caso com lógica reversa ou com outros instrumentos, ou tem que ser aproveitado esse material em outros sistemas produtivos, que tem, por exemplo, a cogeração, tem a coprodução, outros assuntos que a gente vai tratar. Então, em essência, é um assunto que começou ali na década de 60 e 80 e veio avançando porque, inicialmente, a análise principal era relativa aos resíduos, a questão do lixo, descarte irregular do lixo. E viu-se que, na verdade, não é só isso. É uma mudança de filosofia, uma mudança de paradigma para que toda a economia funcione a partir da circularidade. Só para ilustrar com dados reais, para não ficar um assunto muito etéreo, produção de smartphones no mundo. O mundo hoje caminha para produzir 2 bilhões de smartphones por ano. Por dia, uma marca famosa de smartphones chega a produzir 700 mil smartphones. Televisores no mundo são mais de 600 mil. Então, assim, garrafas PET já se calcula com cifras aí chegando a 700 bilhões por ano. São 5 trilhões de sacolas plásticas. Dá mais de 10 milhões de sacolas por dia.
Então, assim, colchão nos Estados Unidos, você vê que são recolhidos 20 milhões por ano, dá mais de 50 mil por dia. E o colchão 70% do peso de um colchão é aço, o colchão tem espuma, ou seja, o colchão é energia. E o que o Brasil está fazendo com os seus colchões? Está levando para o lixão para queimar, para o aterro sanitário, para ficar enterrado igual um cadáver, sendo que aquilo ali é energia, né? É dinheiro. É interessante a gente pensar que saiu uma pesquisa do Instituto Atlas Imbel, recentemente, bastante recente agora, falando que 4 a cada 10 brasileiros nunca ouviu falar do conceito de economia circular, né? Não conhece o formato e a filosofia também desse pensamento, né? Eu confesso que eu achei que seria até pior, eu achei que esse número pudesse ser ainda pior, mas mesmo colocando 4 a cada 10 brasileiros, fica claro que a gente ainda tem muito para crescer, inclusive na mentalidade das pessoas também, né? Da conscientização, da necessidade do reaproveitamento, desse pensamento verde, né? Vamos para mais uma participação, então. Ana Gabriela, que também está lá na Universidade de Brasília, na UNB. Vamos ouvi-la. Eu queria saber se tem algum subsídio ou projeto do governo destinado para a economia circular. Eduardo, o governo é um ator importante também nesse processo da economia circular? Ele está atuando, como está perguntando aí a Ana Gabriela? Você tem... o lixo em si, ele não é um problema. O lixo, ele é um objeto. O problema é a poluição, né? É o impacto negativo que esse lixo gera. As ações do governo, o governo pode agir por meio de políticas públicas, né? Essas políticas públicas é para enfrentar um problema público, que no caso é a poluição gerada pelo lixo. Geralmente você tem duas classificações de políticas públicas. Você tem as políticas de comando e controle, né? São essas leis, essas regulamentações, multa, fiscalização, e você tem as políticas de incentivo, né? Porque as pessoas, o comportamento das pessoas, as pessoas são movidas por incentivos, né? Você geralmente pensa em incentivos econômicos, né? Para as empresas, mas você tem incentivos não econômicos, né? Comportamento social, você querer dar um bom exemplo, você ter consciência ambiental. Claro, a empresa procura sempre um incentivo econômico, mas você não dá para dizer que uma pessoa, um cidadão que está em casa, despeja solvente de tinta na pia do banheiro, ele não está movido ali por incentivo econômico, não está movido pelo intuito de lucro. Ele é uma falta de consciência ambiental, né? Sobre a pergunta dela, os incentivos para reciclagem, foi editada a Lei 14.260 em 2021, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem. Ela é conhecida como a Lei Rouanet da Reciclagem, né? Ela é 6% do imposto de renda das pessoas físicas, né? Pode ser deduzido para projetos de incentivo de reciclagem, e 1% só de pessoas jurídicas, que na Rouanet são 4% de pessoas jurídicas, pode ser deduzida para projetos de reciclagem. Os projetos, né, que podem ser financiados por essa dedução vão de compra de veículos, equipamentos de reciclagem, assistência técnica, capacitação, desenvolvimento de tecnologia. Inclusive o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas está com o edital aberto. Esse semestre, desde janeiro, está recebendo propostas até dia 30 agora de julho para esses projetos. E essa pauta tem avançado bastante, Marcelo, porque se inicialmente tinha uma ideia mais teórica e acadêmica, conceitual do que seria a economia circular e como implantar isso, esse assunto veio evoluindo ao ponto de que, como bem comentou o Eduardo, foi editado no ano passado o Plano Nacional de Economia Circular, que é uma derivação de um decreto que já havia sido emitido, né, que é a Estratégia Nacional de Economia Circular. E esse debate está tão em alta que a Câmara já fez a sua parte, a Câmara já aprovou um projeto de lei, que é o PL 3899 de 2012, está agora em análise no Senado, instituindo a Política Nacional de Economia Circular. Então, o papel do governo, ele já vem atuando, de certa forma, só que o intuito é criar um marco regulatório institucional muito forte, robusto, para que essa transição para esse novo modelo econômico seja feita não só com os incentivos, mas com segurança jurídica, com estabilidade regulatória. Então, a gente tem caminhado bastante, mas como eu falei na metáfora, né, do transatlântico, você vai aos pouquinhos fazendo essa convergência, porque não consegue fazer de uma hora para outra essa transição.
Agora, Rafael, a gente está falando aqui das ações do governo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o indivíduo também. Na abertura do programa, a gente apresentou uma palavrinha, o consumismo, né? Parece que há uma lógica perversa prevalecendo em algumas sociedades de que o ser humano vale o tanto que ele consome, né? E nisso daí você vê essa necessidade desenfreada de possuir, né? O ter, e muitas vezes gerando um excesso de resíduos, uma série de impactos negativos para várias áreas. É possível também a gente pensar do ponto de vista individual, o ser humano pode fazer a sua parte. Quem está em casa nos assistindo assim, eu também posso contribuir com esse processo benéfico. Como é que você enxerga essa discussão? Então, não só pode como deve, porque se a participação social não for efetiva, não for real, aqueles elos da cadeia que a gente mostrou, eles não se fecham, eles não se complementam, porque uma etapa é seguida da outra. E aí, nesse debate do consumismo, isso é extremamente importante, Marcelo, porque a gente vive nessa sociedade de consumo, a nossa linearidade do nosso modelo econômico é com base nisso, em você consumir mais para mover a economia. Então, isso, de certa forma, isso é um paradigma que precisa ser quebrado com essa transição para a economia circular. E tem questões que precisam ser debatidas, como está na tela aqui, o conceito da obsolescência programada, né? Que os usuários, nossos telespectadores, com certeza sabem isso, no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo, muitas vezes em alguns anos ele já fica desatualizado, ele não está com a melhor performance, e a obsolescência programada é um conceito atrelado a essa deliberação intencional de um certo produto, ele ter um prazo de validade, ele ter uma data. Eles mandam uma atualização para o seu celular, você acha que aquilo vai ajudar, vai deixar melhor, só que eles mandam um recurso para deixar o seu celular pesado, lento, para te forçar a trocar por um aparelho novo, né? Agora, por exemplo, esse tipo de situação, ele estimula o giro da economia ou ele é uma lógica perversa de fazer os produtos serem descartados mais rapidamente, gerar mais lixo, mais resíduos? Vamos ouvir a opinião de vocês. Pode ser começando com o Eduardo. Você acha que essa lógica da obsolescência programada, ou seja, as empresas fazendo produtos que duram menos, propositalmente, produtos eletrônicos recebendo atualizações que, ao invés de ajudar o seu aparelho, sucateiam esse equipamento, isso ajuda a girar a economia ou isso gera mais lixo e mais problemas ambientais? Na linha do debate técnico sobre o assunto, você tem 3 tipos de obsolescência, né? Você tem a obsolescência artificial, que na concepção do produto ali, você já define a vida útil dele. Um exemplo hoje, o exemplo mais remoto são a história das lâmpadas, né? Mas o exemplo mais moderno, por exemplo, é os celulares. Antigamente você conseguia trocar a bateria, tirar a bateria dele e substituir. Hoje não mais. Então, são blindados, é uma dificuldade enorme. Exatamente, né? Você tem essa obsolescência que chama de programada, você tem essa obsolescência tecnológica, porque às vezes realmente é decorrente das pesquisas, os equipamentos têm novas funcionalidades, né? E aí fica a tecnologia, ela não dá marcha ré, né? E você tem essa obsolescência, ela artificial, né? Psicológica, dessa cultura de consumismo, de ostentação. É vendido que o velho não tem mais importância, né? O que importa é você ter o novo, né? Para você mostrar. A pessoa que troca de celular todo ano, você tem um exemplo mais atual hoje, é essa cultura de fast fashion, né? O fast fashion, quando surgiu no final da década de 80, em 89, em Nova York, a ideia era entre o estilista desenhar a roupa e ela ir para a área da loja, era em torno de 15 dias. Hoje em dia você já fala em ultra fast fashion, que é o algoritmo, né? Ele vê uma movimentação ali nas redes sociais sobre uma série, uma roupa de um ator em um filme, e o produto ele já é vendido antes mesmo de ser fabricado, né? E geralmente poliéster, né? Não são roupas de algodão, poliéster é barato, né? Mais de 200 anos para se decompor. Esse debate é muito importante, né, porque a nossa filosofia, né, o pensamento tradicional econômico é assim, de o consumo mais imediato possível para depois mover a máquina econômica. E aí que entra um dos princípios, né, da economia circular, que é o da durabilidade, que é você manter esse produto o máximo de tempo possível no mercado.
E nessa concepção também entram vários conceitos como a remanufatura, a reintegração, porque quando o produto ele vai perdendo valor ao longo do seu tempo de uso, precisa encontrar meios, e aí que é o desafio, um dos desafios da economia circular, de você agregar valor àquele produto para que, nem que ele seja usado em outro fim, outra finalidade, mas que ele seja reutilizado, para que ele não seja desvalorizado. Inclusive as pessoas, hoje você tem um movimento mais recente, as pessoas lutando pelo direito de consertar, porque o equipamento hoje, quando ele perde a garantia, segundo estatísticas, metade não tem conserto. Você não consegue consertar, você não encontra profissional, ou quando encontra, o preço não é viável, né? Está acontecendo com os carros também. As empresas estão mandando os carros agora com seus softwares prioritários bloqueados. Então, antigamente você levava um carro no mecânico, o cara escutava o barulho e dizia, o problema é em tal lugar, ia lá e trocava a peça. Hoje em dia não, você tem que conectar um scanner que vai fazer a leitura do sistema total, vai dizer onde é que está o estrangulamento, onde é que está o ponto defeituoso, para você fazer essa substituição de uma peça, às vezes de um módulo, né? Só que aí para você conectar esse scanner, muitas vezes quem não está na concessionária não consegue. Então esse direito de reparabilidade, ele está chegando ao mundo dos automóveis também, está uma discussão agora das pessoas querendo inclusive exigir na justiça que esses softwares, que esses controles eletrônicos desses carros tenham os seus segredos revelados para que a pessoa tenha opção. Ela não pode ser obrigada a reparar um carro só onde a concessionária que vendeu aquele carro quer que ela repare, né? Mas é uma discussão também que está surgindo. Vamos agora para mais uma participação. O Lenon Ferreira também está na Universidade de Brasília. Vamos ouvi-lo. Eu consumo muito brechó, mas eu não sabia que isso estava dentro da economia circular. Eu queria saber se vocês têm algum projeto que entra dentro da divulgação, né? Eduardo, o brechó ele contribui nesse processo ou é uma participação pequena? Com certeza, né? O brechó é um exemplo clássico de economia circular, dessa nova economia institucional, né? Os bens, hoje o que se planeja para o futuro é que você não será mais proprietário dos bens, né? Geralmente você vai ser um usuário e os bens eles tendem a ser compartilhados, né? Diminuindo a ociosidade do bem. Da economia compartilhada, né? É um dos paradigmas que inclui a economia circular, de você usar os produtos e serviços, mas na verdade de você não ser o dono, né? De você não ser mais o proprietário, digamos assim. Então o produto acaba incrementando a sua circularidade. Por exemplo, a gente vê isso com aluguéis de carros, né? Hoje em dia algumas pessoas, ao invés de comprar um carro novo, preferem fazer contratos de aluguel de longo prazo, mas, por exemplo, pode ser para produtos pequenos. O exemplo clássico que a literatura dá é o da furadeira. Você prefere comprar uma furadeira para ter em casa ou, considerando que você vai usar muito pouco, vale a pena você alugar as poucas vezes que você precisar, entendeu? Então você deixa de consumir e ter a propriedade daquele recurso para ser um produto que você vai estar usando como serviço, né? Essa aqui é a ideia da economia. E sobre a pergunta da colega, é muito interessante porque a indústria da moda é uma que mais tem se revolucionado. Ela era tida há muito tempo como vilã, né, da área ambiental por seus índices de poluição muito grande. Então, mais recentemente, por exemplo, eu tive, semana retrasada, teve aqui em Brasília um desfile de moda no Museu de Arte de Brasília. E a proposta do desfile inteiro eram só usar roupas e materiais feitos com reaproveitamento. Não podia usar nada novo. Então, você vê que de uma concepção muito exploratória e muito poluidora, que é natural da moda, né, de você estar, entre aspas, estar na moda, né, você tem que se atualizar todo o tempo, de, na verdade, privilegiar a durabilidade dos materiais e o reaproveitamento. Muito bacana. E essa economia compartilhada, né, que chama, ela já tem evoluído em países desenvolvidos para que a gente chama de Life as a Service, né, a vida como um serviço. O exemplo clássico são os streamers, né? Você não compra mais CD, DVD, você faz uma assinatura, né? Hoje tem países que você, aqui no Brasil, já tem assinatura de veículos, mas você já tem países no Japão, na Holanda, que você faz assinatura de mobilidade, né? Inclui veículo, inclui serviço de
de carona compartilhada, de transporte público, de patinete, tudo numa assinatura. Já tem países que você faz assinatura até de mobiliário para sua residência, você faz até de obras de arte, para você residir em microapartamentos. E isso, claro, está sujeito a críticas, né? Porque quando se você não tiver dinheiro para pagar, você não vai ter mais nada, você não vai ter residência, você não vai ter alimentação, porque é tudo uma assinatura. O compartilhamento está explodindo, carros, né, lanchas, imóveis, casas de praia. Compartilhamento realmente é uma tendência que eu acho que veio para ficar. Chegou para a gente aqui mais uma participação pela internet, eu acredito que seja um especialista, porque a pergunta é bem densa. Vou trazer para vocês. É Leonardo Belvino Póvoa, tá? Ele é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Considerando as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa estabelecidos pelo Plano Clima Mitigação e os compromissos internacionais do Brasil, de que forma os princípios e estratégias da economia circular podem ser incorporados aos setores de energia, indústria, transporte, cidades e resíduos, edificações, agropecuária e o uso de florestas para acelerar a descarbonização da economia e apoiar o alcance de metas climáticas nacionais? A pergunta bastante complexa, densa, muito ampla, não sei se a gente vai conseguir responder tudo, mas acho que a gente poderia dar um foco nessa parte aqui, ó. Como é que a gente pode fazer para descarbonizar a economia, né, por meio do alcance das metas climáticas nacionais? O Brasil está comprometido com essa questão das emissões? Quem pode responder para a gente? Está comprometido sim, Marcelo. Obrigado ao telespectador pela pergunta, Leonardo. Excelente pergunta. Obrigado, Leonardo, porque esse é um dos princípios da economia circular. A gente falou, né, de redução na fonte da poluição, da durabilidade, da circularidade, e um dos princípios também conceituados é o da regeneração, que tem a ver com as mudanças climáticas, porque quando você promove essa economia circular com maior durabilidade dos produtos, maior circularidade dos bens e serviços, a tendência é que você baixe as emissões de carbono, porque uma das maiores fontes de emissão de carbono são as produções, novas produções. Então, a Estratégia Nacional de Economia Circular, que foi editada pelo decreto em 2024, ela tem uma das diretrizes específicas quanto à mitigação dos gases do efeito estufa, porque esse modo de economia circular, ele visa a sustentabilidade e não é sustentável na medida em que você está promovendo alteração climática. Então, a pergunta do colega é muito interessante, muito pertinente ao tema. Pode complementar. Essas políticas de comando e controle, né, o governo define numa lei, num decreto, as metas, mas o que faz a economia circular ser efetiva é a iniciativa privada, né? Isso é o mercado de incentivos. Você vê no quesito de agrotóxicos, né? O Brasil é líder mundial em reciclagem de recipientes, né? Em resíduos de agrotóxico. É um exemplo, porque a iniciativa privada, o produtor já faz a lavagem, né, antes de entregar o recipiente. A exemplo das latinhas de alumínio, né? Que o Brasil recicla quase 100%, mas é por causa dos catadores, né? Não é por causa de uma definição na lei. É uma cultura, né, que envolve a sociedade também, porque, por exemplo, nos catadores a gente tem esse incentivo não tão positivo, né, de um material com valor agregado, potencial, e uma mão de obra muito barata disponível, né? Então é um debate que a gente precisa ser feito, a reinserção, tanto que no projeto aprovado pela Câmara, além de prever esse debate que a gente fez, né, do direito do consumidor de consertar, o direito de reparo, né, dos seus produtos, ela também trata dessa transição justa, porque a parte mais fraca, a parte mais vulnerável, ela tende a ser maior impactada com essa mudança no modelo econômico. Então, é imprescindível considerar esses impactos sociais e na parte da cultura. Esse exemplo da latinha de alumínio, por que o Brasil é líder mundial em reciclagem de latinhas de alumínio? Porque o alumínio ele tem um valor muito alto, né? Hoje há uma procura mundial por sucata de alumínio, né? É um produto nobre, né? Exatamente. Bom, vamos para mais uma participação, então. É o Gleidson de Lima Araújo. Ele é de Brasília, Distrito Federal também. Vamos ouvi-lo. Eu queria saber se o lixo que eu descarto, ele vai só para o lixão, para as cooperativas de reciclagem, ou ele tem algum outro destino? Eduardo, então nós estamos com essa questão agora no Brasil da tentativa de extinção dos chamados lixões, né? Como é que está essa questão no Brasil? As cidades estão conseguindo alcançar as metas propostas no projeto que foi
aprovado? Está complicado ainda? Como é que está essa parte do descarte dos materiais? Olha, índices de reciclagem no Brasil é muito baixo, né? É em torno de 4%. Tem estudos que apontam que o Brasil está caminhando para 8%. A média mundial é 16%, que é a mesma média do Chile, da Argentina, que são nossos vizinhos, né? O país que mais recicla no mundo é a Alemanha, em torno de 70%. Itália e Estados Unidos fica em torno de 50%, 45%, 35%. Então, assim, o que tem que separar é que o lixo, ele é um resíduo, né? Ele pode ser reciclado, ele pode ser compostado. O que não é reciclado, o que não é compostado, ele vai para aterro sanitário, para lixão, né? Como um descarte final. O que acontece hoje é que as pessoas não têm tanta orientação assim para reciclar o lixo, né? Você não tem tanta essa cultura no Brasil. Nem a separação mínima de resíduo orgânico e material reciclado as pessoas não fazem. E quando fazem também, no caminhão fica tudo junto. O Brasil em torno de 8% só, né, de reciclagem de material. Mas Brasília, por exemplo, é um exemplo, né, em torno de 55%. E não recicla mais porque o restante ele não consegue ser separado ali na esteira, né? Porque o material ele não é segregado na origem, a pessoa não separa na origem, vai ter que separar na esteira, e aí o material fica sujo, fica contaminado. Então, assim, praticamente metade não dá para separar e vai para o aterro sanitário. Esse debate é muito interessante porque você vê, a própria Câmara tem um departamento específico, a Ecocâmara, que trabalha em articulação com os catadores, então promovendo a reciclagem. É muito importante a inserção econômica desses agentes e é interessante porque a economia circular, essa transição, né, essa mudança de modelo econômico vai além da reciclagem. A reciclagem, claro, é muito importante, mas desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem, na ordem de prioridade, é uma das últimas, né? Primeiro, até na política dos 7 R's, né, primeiro você repensar o que você vai consumir, o que você vai fazer, depois você tem que reduzir, depois repensar, recusar, que às vezes tem produtos que você, ao repensar, você recusa, depois você reduz, aí sim, vamos remanufuturar, vamos reaproveitar e, por fim, a reciclagem. É nessa lógica que entra a chamada logística reversa. Explica pra gente, o Eduardo, o que é esse conceito e por que ele é importante, a chamada logística reversa? A reciclagem, você está falando de matéria-prima, né? Separação. Na logística reversa, você está chamando o setor produtivo para ajudar no meio desse procedimento, né? De você levar a matéria-prima de volta para a economia circular. Em geral, você tem 2 modelos de logística reversa, né? Você tem esse modelo de compensação, né, que as empresas geradoras de resíduos chamam uma instituição, que faz um acordo com cooperativas de catadores. 90% da reciclagem no Brasil é feita por catadores. Mas você tem modelos, um modelo europeu, né, um modelo de países desenvolvidos, que você não trabalha com catadores, né? Você trabalha com incentivos na indústria. Seria naquela ótica ali, mais ou menos nessa ótica? A imagem mostra bem, né, a reinserção do produto na cadeia e tem que ter uma infraestrutura disponibilizada para isso, né? Então, em alguns casos, como bem comentou o Eduardo, tem o papel do catador, mas tem às vezes o papel da indústria, e na lei da Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos, que é o nosso marco inicial nesse assunto, é estabelecida a responsabilidade compartilhada. Não é responsabilidade solidária, né, porque no direito tem um entendimento muito específico para isso, mas que é um compartilhamento de responsabilidade por vários atores. Então, a gente vê que, por exemplo, você citou internacionalmente, né, o Japão é um grande exemplo, né, na gestão de recursos e de resíduos, porque eles têm inerte neles essa disciplina, essa cultura do zelo, da asepsia e de tratar o resíduo não mais como um resíduo, mas como, na verdade, um produto que ele vai ser encaminhado. Então, lá é muito comum eles devolverem as latinhas, até ganharem bonificação por isso. A gente está em época de Copa do Mundo, então a gente vê volta e meia essa cena dos japoneses recolhendo lixo nos estádios após a participação deles. Então tem um aspecto cultural que é muito importante, que se a gente não considerar todos esses fatores, fica difícil de realmente fazer essa transição de um modelo arcaico, um modelo muito sedutor, porque quem não quer consumir, quem não quer ter produtos novos? Então aí que vem essa mudança de chave de você pegar produtos que seriam descartados e incrementar valores. Por exemplo, a indústria da moda tem feito isso, tem promovido reaproveitamento de guarda-chuva
E nessa reinserção de valor na cadeia, por meio do reaproveitamento do material do guarda-chuva, gerando peças da moda, você tira esse estigma de que, por exemplo, o brechó seria só para quem não tem poder aquisitivo e tal. Então passa, na verdade, você mudando a concepção do usuário, ele vê que aquilo tem valor e aquilo é interessante. Então isso é muito importante nesse debate da economia circular. Quer complementar? A reciclagem, ou a falta dela, ela é muito colocada sobre as costas do indivíduo, né? Das pessoas. Só que tem que ter uma mudança estrutural nessa discussão, porque tem produtos que a concepção deles já é poluidora. Um exemplo é a pilha. Então, assim, você tem que chamar o fabricante, né, a participar dessa gestão do resíduo. E fazer pilhas recarregáveis, por exemplo? É um exemplo, né? Mas você, por exemplo, tem questões de produtos eletroeletrônicos, né? 85% dos brasileiros tem um notebook defeituoso em casa, tem um computador que não usa mais. Então, assim, não é fácil você descartar esses tipos de resíduos se você não tiver um apoio do setor empresarial, né? Tanto que a política aprovada, né, aqui na Câmara, ela tem essa visão global, ela tem essa visão integral de incluir setor produtivo, de incluir setor industrial, da população, diretrizes para o próprio governo, por exemplo, estabelece novas diretrizes para as compras públicas, exigências mesmo na hora da contratação pública. Então, eu acho que o debate está avançando, tem suas dificuldades, como, por exemplo, na parte de remanufatura de eletroeletrônicos, porque é muito difícil, você precisa de uma mão de obra especializada e para retirar aquele produto de valor agregado, só que no Brasil, por exemplo, devido a essa heterogeneidade, né, da dispersão dos resíduos, por exemplo, o resíduo que a gente produz aqui em Brasília ou no Sudeste não necessariamente é a mesma forma de resíduo, por exemplo, no Norte e Nordeste. E, infelizmente, por exemplo, esse é um dos desafios que a gente tem que superar, por exemplo, empresas especializadas para fazer essa remanufatura que estão muito concentradas no Brasil. Então, você precisa ter incentivos econômicos para que essa atividade, que é indispensável, né, no ciclo de vida do produto, ele tenha valor agregado novamente. E até o ouro, né? Parece que tem alguns eletrônicos que dá para recuperar até ouro desses eletrônicos. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre uma discussão um pouquinho mais técnica agora, da chamada cogeração. E aí eu vou convidar o Rafael para explicar para a gente o que é essa cogeração e por que esse movimento está crescendo tanto. Marcelo, em termos simples, a cogeração é o aproveitamento ou energético ou material de algo no processo produtivo em outro. Por exemplo, é muito comum no interior de São Paulo, né, com a queima do bagaço da cana, ele gera um gás e aí o aproveitamento energético desse gás é entendido como um dos exemplos, né, da cogeração. E esse assunto está tão em alta, tão em voga, que a lei teve esse cuidado. O projeto que foi aprovado aqui na Câmara já tratar sobre o coproduto, que são esses produtos que são passíveis de, após o seu uso final, né, no seu objetivo específico, e depois serem reaproveitados em outro processo produtivo, em outro processo industrial. É um pouco complexo, mas de maneira simples, é essa integração entre o setor produtivo e indústrias, reaproveitando recursos, né, e resíduos. Agora, Eduardo, dessa de reaproveitar resíduos, né, recursos, tem também a chamada compostagem, né? De novo, explica para a gente o que é, para os telespectadores que ainda não estão 100% familiarizados com o tema, e também, de novo, por que é importante fazer esse tipo de ação? A compostagem é um processo de decomposição de material orgânico, né? Que o produto final dele é um adubo natural. O manejo de resíduos sólidos e a compostagem, a reciclagem e a compostagem, elas fazem parte do manejo de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos fazem parte do saneamento básico. O saneamento básico é o que dá a qualidade de vida, né? O suporte a uma qualidade de vida melhor. A compostagem, ela pode ser residencial ou industrial, né? Em casa você pode colocar resíduos orgânicos, restos de alimentos, cascas, borra de café, para decompor, né? É um processo aí que dura geralmente 2 meses e gera um adubo fertilizante. Você tem também a compostagem industrial, né? Que aí são unidades de grande porte, coberta, que recebe resíduos de bagaço de cana, sobra de alimentos de ceasa, restos de madeira, de podas de galhos de árvore, que é compostado, que é o material revolvido, né, por maquinário. O material chega a 70 graus,
né? E o resultado daquilo ali é um adubo, é um fertilizante, né? Esse tema é muito interessante aqui para o Brasil, Marcelo, porque o nosso lixo, né, os nossos resíduos que a gente descarta como população em geral ainda tem um percentual muito grande, né, de material orgânico e que por consequência está sujeito ao processo da compostagem, né, de ser esse reaproveitamento, de depois virar um produto, que no caso são os fertilizantes. Se calcula que se o Brasil fizesse compostagem realmente, os índices são muito baixos. 50% do material orgânico presente nos aterros sanitários viraria adubo, né? Fertilizante. Eu acho que os assuntos se entrelaçam, né? Às vezes a gente puxa uma coisa, vem outra, acaba que a gente avança e depois retrocede um pouquinho nos temas. E a gente já falou um pouquinho sobre a parte governamental, mas acho que seria importante também falar sobre a política de resíduos sólidos, que eu acho que é uma das legislações mais destacadas que nós temos em relação a esse assunto e muito importante para o país também. Eduardo, fala um pouquinho para a gente sobre essa política de resíduos sólidos, política brasileira de resíduos sólidos. O Brasil tem uma tradição de enfrentar com coragem temas de saúde e meio ambiente, né? Essas discussões numa política nacional de resíduos sólidos, ela vem desde a década de 90. Na verdade, lixões no Brasil é proibido desde 1981, desde a política nacional de meio ambiente. As discussões foram amadurecendo, né? A partir de 2001, você teve uma comissão aqui na Câmara discutindo, debates que duraram 10 anos, né, até a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi um grande avanço, né, no marco regulatório no Brasil nessa área de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A questão ambiental ela é bem enfrentada pelo Brasil do ponto de vista legislativo, a legislação brasileira é muito elogiada lá fora, só que às vezes precisa ir além, como no caso da economia circular, porque na evolução histórica do conceito, tem essa concepção original da mudança de paradigma, né, da mudança de sistema econômico, e na prática acabou sendo muito associada à questão dos resíduos. Então eu vou gerar o resíduo, mas como é que eu vou reintroduzir esse resíduo na matriz econômica? E aí a economia circular vai além, esse é um dos paradigmas, né? Assim como a gente não deve ficar, entre aspas, só na questão da reciclagem ou só na questão dos resíduos, a economia circular, por exemplo, envolve desde a concepção do produto. A gente pode falar de assuntos como ecodesign e como o design regenerativo, que é você produzir já o produto, pensando não só na toda a análise de ciclo de vida dele, mas de forma que depois de usado ele possa ser reintegrado com valor na cadeia produtiva. Então, estudos da União Europeia apontam que mais ou menos 80% do impacto de um produto ele é na fase de concepção do produto. Então, aí, por exemplo, a questão da reciclagem, então não seria tão adequada nessa perspectiva. Mas é interessante que o Brasil tenha avançado nesse debate, editou em 2024 a Estratégia Nacional de Economia Circular por meio de um decreto presidencial. No ano seguinte, abriu consulta para aprovação do Plano Nacional de Economia Circular, isso em paralelo ao debate legislativo que vem ocorrendo. É ecodesign? Qual é o nome dessa? Tem tanto o ecodesign, que é o planejamento, né, da produção do produto, desde a concepção, de você já conceber ele com redução na fonte, redução de poluição, redução de materiais. Então você já vai desenhar o produto, fazer o design daquele produto de maneira mais eficiente, reduzindo desperdício, materiais, e já pensando não só na fase de vida dele, mas como seria a sobrevida dele, né? Depois dele usado com o seu objetivo principal, como é que ele vai ser reintroduzido no sistema econômico, como é que eu vou dar a tratativa para ele. Então, às vezes você compra um produto, ele vem com 4 embalagens, parece que tem uma caixa de papelão, um saco, depois tem um bliss, aí no final você fica com um produto só, pega aquela montanha de coisa e coloca no lixo, né? Às vezes por isso que no ecodesign o lixo é um defeito, né? Um defeito de conceito. O lixo é um problema, então. É um problema. Né? Certo. Agora, Eduardo, a gente muitas vezes pensa no macro, nessas questões que, entre aspas, parecem maiores, mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma a ponta, né? Aquela pessoa que está atuando de frente a frente com a questão. E aí eu me lembro muito dos catadores, né? Os chamados catadores. No Brasil, esse pessoal está valorizado, tanto o poder público quanto as pessoas já entenderam a importância desse trabalho também? Você tem estudos da Organização Internacional do Trabalho que 0,5% da população mundial trabalha o manejo de resíduos sólidos, né? Os catadores do Brasil, você tem um número não muito preciso, né? Falam 300 mil, 800 mil pessoas. O fato que a vida do catador é muito difícil, né?
O quilo do alumínio hoje, no ferro velho, isso que o dólar está valorizado, né? E é uma procura mundial sobre o sucata de alumínio, está em torno de R$11 o quilo do alumínio. Para o catador fazer 1 quilo de alumínio, são 70 latinhas que ele tem que catar. Para ele almoçar por R$20, ele tem que catar 140 latinhas. O salário mínimo está R$ 1.621. Estamos falando aí de 11 mil latinhas para você fazer um salário mínimo. Então a vida do catador não é fácil, né? E o catador, ele acaba sendo uma consequência, né, dessa nossa matriz. Então, por exemplo, no caso do alumínio, é interessante porque tem um valor agregado, mas, por exemplo, tem outros que é a questão polêmica do plástico, se ele é ou não um vilão. Mas, por exemplo, se você lá, desde o ecodesign, você projeta aquele plástico para que ele seja um plástico mais robusto, um plástico que possa não só ser reaproveitado, mas eventualmente reciclado, então o valor econômico dele acaba sendo prioritário no seu descarte, de forma que torne interessante e viável a sua reinserção por meio do trabalho dos catadores. Essa é uma possibilidade. Os catadores lidam mais ou menos com essa realidade aqui no Brasil? São dados brasileiros? É isso aí. Isso é o que você cata, né? Dá para tirar renda de um panorama desse daí? Olha, o alumínio, que é o produto mais valorizado, você vê a dificuldade do catador para conseguir. Porque o catador, ele vai na rua, ao mesmo tempo que ele pode fazer R$100 num dia, tem dia que ele vai fazer R$20. E essa imagem é interessante porque ela trata só do lixo seco, né, deixando claro, excluindo a parte orgânica, que seria o lixo úmido. E você vê que a parte dos metais seriam só 7%. Então, por isso que é preciso repensar essa matriz econômica. Por exemplo, 50% é plástico. Então, como é que a gente torna esse plástico economicamente interessante e viável para que ele seja reintroduzido, para que o catador possa tirar renda e sustento daquilo? Certo. Bom, vamos para mais uma participação, então. É o Vitor Hugo Sodré, também de Brasília. Vamos ouvi-lo? Queria saber quais são os países que mais produzem lixo no mundo hoje, qual posição o Brasil ocupa e como que está essa relação do Brasil frente ao mundo. Bom, a gente apresentou um gráfico agora que mostrou a distribuição do que forma o lixo brasileiro, né? Mas é importante também falar da quantidade. O Brasil está muito mal nesse ranking de países que produzem mais lixo? O Brasil é o quarto, né, maior produtor de lixo do mundo. O primeiro é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem... Não está no quadro aí. Os Estados Unidos tem mais ou menos um pouco mais de 4% da população mundial, mas produz 1/4 de lixo do mundo. Aí você vem China e Índia com 17% da população. O Brasil não tem 3%. E a China tem uma população muito maior, né? Exatamente. O Brasil não tem 3% da população mundial, né? Mas produz em torno aí de 5% do lixo no mundo. Isso vai na linha do que a gente conversou, né? Da heterogeneidade da produção do lixo, né? Assim como no Brasil ela é dispare em várias regiões, no mundo também. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, ele é um país mais industrializado, então o lixo dele tende a ser com maior volume de lixo seco, com bens manufaturados industrializados, como que na China, ainda que com mais população, não, eles investem mais na questão do biodegradável, em produtos mais orgânicos. Então isso tem a ver com os costumes, mas é interessante refletir a quantidade de lixo gerado, né? Que isso não deveria estar sendo considerado. Se fosse de fato uma economia circular, esses valores deveriam ser exceção e não a regra. E o triste de se pensar é que os países que mais produzem lixo não são os países que mais reciclam, né? A gente tem até um quadrinho que a gente preparou para o programa para a gente mostrar, que é interessante o seguinte: você tem, por exemplo, em primeiro lugar entre os países que mais reciclam, a Alemanha, segundo Coreia do Sul, né, todos eles na casa de 60%. A Áustria em terceiro, Eslovênia em quarto, e Bélgica em quinto lugar. Ou seja, nos países que mais produzem lixo, quando você vai pegar o ranking dos países que mais reciclam, você vê que a lógica se inverte completamente. Falta um pensamento verde nas maiores potências econômicas, Estados Unidos e China, por exemplo? Com certeza, com certeza. Por isso que o nosso governo ele tem focado bastante na reindustrialização verde, na reindustrialização sustentável, porque o parque industrial é importante, mas você precisa ter essa concepção desde a origem no seu parque industrial da integração das cadeias produtivas para reaproveitamento de resíduos
e tornar, óbvio, também a parte do cidadão mais consciente. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, Eduardo. Há uma diferença da questão social também? Quer dizer, nessa produção de lixo, nos impactos ambientais, os mais pobres sofrem mais? Eu não sei se o Rafael quer responder, mas se você puder fazer essa colocação. Há também ali um processo de discriminação ambiental quando você fala nos impactos da não economia circular? Com certeza, né? O Brasil é um país tropical, clima úmido, né? Lixo orgânico decompõe com muita facilidade, né? Você tem quem quer morar perto do lixão, perto de um aterro sanitário, né? O Brasil é o quarto maior poluidor do mundo e, como nós vimos, os índices de reciclagem são pífios, né? Tem colegas que defendem até a criação de uma agência brasileira de fiscalização de resíduos sólidos, porque embora o resíduo seja uma competência municipal, né? O lixo é um problema local, né? Você tem algumas poluições que podem ser problemas até regionais, nacionais, internacionais, como poluição do ar, mas o lixo é estritamente um problema local. Então o Brasil deveria levar mais a sério isso aí, né? O Rafael, e parece que o problema também vem do início, né? Quer dizer, quem produz mais lixo? O rico. Quem é que sofre as consequências dessa produção de lixo desordenada? O pobre. Há um problema social nessa discussão? Exatamente isso, Marcelo, tanto que a doutrina, né, do racismo ambiental é exatamente disso, de que os impactos ambientais eles são sentidos de maneira desproporcional, de maneira inigualitária, e quem é mais vulnerável acaba sendo mais impactado com esse descarte irregular dos resíduos. Então, de fato, essa preocupação ela está no projeto que foi aprovado aqui na Câmara de transição justa, não só fazer essa transição de modelo econômico, mas a proposta cria literalmente um mecanismo de transição justa para que isso seja considerado, para que o público vulnerável mais impactado não seja relegado nessa transição necessária. Quer complementar? Você tem um paradoxo no Brasil que o brasileiro, em geral, é considerado um povo asseado, um povo que toma banho, né, diariamente. Acho que é o povo mais limpo do mundo. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho a impressão que nós somos o povo mais limpo do mundo. Tanto no seu asseio pessoal quanto na sua residência. Mas isso não se reflete da porta para fora de casa, né? O brasileiro ele acha que o problema do resíduo sólido ele é do governo, ele é da prefeitura. As pessoas geralmente não têm um senso de pertencimento com a cidade, né? E isso demonstra que o lixo ele não é nada mais do que a necessidade de um processo de organização da sociedade, né? O lixo é só um objeto, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim. A pessoa que lança uma lata, uma bituca ou qualquer coisa pela janela do carro, né? Tudo isso faz parte dessa expressão jogar fora, jogar o lixo. Você está jogando no seu planeta, né? No seu bairro. Produzir menos e descartar adequadamente, né? E você está jogando se essa concepção muda, né, na cultura, com a educação, por exemplo, a gente transformar não só o consumidor, a ideia do consumidor, mas na verdade um usuário, essa é a mudança de paradigma, né, da circularidade, essa educação linear. O cidadão ele entende, né, de que aquele lixo que ele vai estar descartando, na verdade, tem valor aquilo. Então, eu não posso jogar algo que tem valor, a não ser que ele realmente não tenha nenhum interesse econômico, mas a mudança dessa lógica parte dessa premissa, de que você, ao descartar, na verdade, você não faz sentido, porque é um bem que pode ser reaproveitado, que tem valor econômico e que deve ser reintroduzido. Agora, Rafael, a gente falou muito da participação das pessoas agora por último. Eu queria voltar um pouquinho, porque, como eu disse, os assuntos se entrelaçam, e falar um pouquinho sobre as empresas também, né? Parece que há no mundo uma exigência cada vez maior para que as empresas tenham um pensamento verde, uma postura adequada diante de descarte, diante de produção. A gente já falou do ecodesign também, produzir um componente ali, um produto que seja adequado para descarte, que gere menos lixo, né? Agora a gente sabe que existe muita, eu vou colocar uma palavra, muita falsidade, né? Tecnicamente o pessoal chama isso de greenwashing, né? Que são empresas que se apresentam como amigas do meio ambiente, dessa economia circular, desse reuso, mas na prática tem um pensamento um pouco diferente disso. É um problema real chamado greenwashing? É real, Marcelo, é real. Infelizmente, a gente constata isso em alguns casos, mas é porque existe um sistema de incentivo, né? De que, por exemplo, as empresas precisam se tornar verdes, isso é algo que veio para ficar, isso é inequívoco. Então, elas buscaram uma forma de demonstrar essa
concepção verde nos seus produtos. Então vem a questão da certificação ambiental, os selos verdes. Só que às vezes isso é extrapolado, né? Isso é mal usado, como no caso do greenwashing, de você pegar selos que dizem que faz X, mas na verdade você está fazendo Y. Então, é uma prática, infelizmente, internacional, isso acontece no mundo todo, mas que não vale a pena. E aí, empresas sérias mesmo, que sabem que essa conduta não é adequada, elas sabem, inclusive, pelo custo de imagem, porque no momento que for descoberto essa fraude, essa falsidade, isso tende a denegrir completamente a imagem da empresa. Então, é uma prática que existe, mas que ela é combatida. O poder público tem uma participação muito importante, como, por exemplo, a gente comentou mais cedo, né, no projeto aprovado do direito de reparar, mas no projeto aprovado tem várias outras normas impositivas para o setor industrial para que essa prática seja coibida. De repente, até essa agência que você citou poderia fazer fiscalização. Quem é que fiscaliza essas posturas empresariais que trazem tanto impacto para o meio ambiente? Olha, no caso do greenwashing, voltando ao caso do greenwashing, você tem um exemplo clássico de plástico verde. Não, o plástico que eu consumo é um plástico verde. Mas o consumidor não tem como saber os diversos tipos de plástico que existem, né? O plástico pode ser hidrossolúvel, ele dissolve na água, mas ele pode contaminar o corpo hídrico. Ele pode ser biodegradável, se degradar, só que sob condições ambientais específicas, né? De compostagem, por exemplo. Ele não vai se degradar em qualquer ambiente. Você tem bioplásticos que vem de matéria-prima de amido de milho, né? Que energias renováveis, que não vem de petróleo, mas ele pode ser, ele é bioplástico, que ele pode vir da cana-de-açúcar, mas ele não é hidrossolúvel, ele não é biodegradável, ele se comporta como um plástico convencional. E voltando à fiscalização, fica a cargo das prefeituras, né? Quer fazer um complemento? Alguém quer fazer uma última participação, que nosso tempo está estourando? Tranquilo. Não, é que nesse novo marco institucional que está sendo estabelecido para a economia circular, de realmente o país adotar essa postura célere para ontem, o setor industrial é indispensável e eles têm que vir como parceiro, com os acordos de cooperação, para que sejam incluídos e que tenham proatividade. Isso já era muito comum na Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a parte da lógica reversa, que tem alguns produtos que já eram estabelecidos, né, para sua reinserção econômica, mas agora isso tem que se espraiar para toda a economia. Quer complementar, Eduardo? Tá de bom tamanho. Não, então, claro que você chegar no nível de um país como o Japão, né, é muito complicado, mas o Brasil também não precisa estar no estágio de você ver cachorros na rua rasgando o saco de lixo, caminhão, coletor compactador de lixo vazando chorume. A gente não está falando do nível do Japão, que todo dia lava os seus veículos coletores de lixo. Tem veículo coletor de lixo que neutraliza odor, que exala aroma de chocolate na cidade enquanto está coletando lixo. Então, assim, você vê que a distância não é tecnológica, não é capacidade técnica, isso nós temos, né? O que falta realmente é consciência ambiental, política pública, falta gestão, né? Tá certo, nosso programa está chegando ao final, né? Vamos desejar sorte para os nossos gestores, para que a gente possa conseguir avançar cada vez mais. Precisamos de um mundo com menos impacto, com menos lixo, mais limpo, né? Uma sociedade mais equilibrada no consumo também, para produzir menos efeitos. Muito obrigado aos senhores por mais essa participação. Espero revê-los em breve em mais programas da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pelo YouTube, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal da Câmara dos Deputados. Já para você que nos assistiu pela televisão, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.